do sentimento dessas pessoas. Sim, com certeza. Você viu ali coisas que você viveu também. Muito. A Larissa nasceu com lábio leporino e durante muito tempo isso foi para você um motivo de muito sofrimento. Bastante. Eu sofria dos 4 aos 14 anos. Uhum. Vamos mostrar para as pessoas um pouquinho da sua história para a gente entender e seguir em frente. Vamos lá. Larissa nasceu com lábio leporino, malformação congênita mais comum do que se imagina. Afeta em média 1 em cada 650 nascimentos. Foram necessárias 4 cirurgias para reparar a fenda no lábio e no céu da boca. A primeira com apenas 3 meses de vida. A segunda com 1 ano e meio de idade. As outras 2 aos 11 e aos 19 anos. Além de lidar com os prés e pós-operatórios, Larissa teve que aprender cedo a suportar o bullying. Na escola tinha poucos amigos, era alvo constante de ofensas e apelidos maldosos. Mas sempre teve todo o apoio de que precisava em casa. Os pais, Edson e Gildete, ensinaram que a filha não deveria revidar as agressões. Hoje, aos 25 anos, Larissa está feliz com sua aparência. Quando cruza com os antigos colegas de escola, são eles que baixam a cabeça, com vergonha do que fizeram com Larissa um dia. Larissa, mas demorou para você entender que não tinha nada de errado com você, né? Demorou. Você tá emocionada? Ela ficou olhando ali a historinha dela, né? É. Porque acredito que cada vez que você fale sobre isso, de alguma maneira, mexa em algum lugar que para você é delicado. Mexe bastante. Uhum. E aí você sabe identificar o que te ajudou muito a sair dessa situação? Foi mais assim, com meus pais. A minha mãe que tá ali, né? Uhum. Ela que me ajudou bastante, né? O que você conseguia contar em casa? Você conseguia falar para ela? Em casa e chorava. Uhum. Daí a minha mãe conversava comigo, falava, não, erga a cabeça, não, vamos seguir a vida, né? Até que 10 anos atrás, hoje eu tenho 25, eu tinha 15 anos na época. Tava em casa e fui mexendo nas minhas redes sociais e entrei num perfil de um garoto que estudava comigo. Uhum. E tinha uma comunidade lá com a minha foto. Ainda era a época do Orkut. Na época do Orkut, exatamente. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi a foto lá e estava escrito, eu tenho medo da deformada. Aí, quando eu vi a minha foto ali, entrei em choque. Uhum. Comecei a chorar, não estava sozinha em casa. Não tinha... Minha mãe tinha saído, meu pai estava trabalhando. Chamei meu pai. Aí no outro dia a gente foi pra escola, meu pai foi resolver. Eles tentaram não resolver, daí meu pai teve que ameaçar de processar, fazer todas essas coisas aí. Às vezes a escola é muito lenta, né, pra tomar algum tipo de Muito. posição, Inclusive, né? eu estava lendo sobre esse caso, parece que primeiro a escola disse que não era com ela, já que era na internet e não era responsabilidade dela o que estava acontecendo, o que é um absurdo. A escola precisa agir mais rapidamente. E se a escola não fizer nada, os pais precisam procurar o conselho tutelar, procurar ajuda fora da escola, ou até tirar do colégio. Porque, Cauã, às vezes, a gente até entende que o jovem, ele não se dê muito conta, que ele acabe fazendo alguma coisa. Que ele queira brincar, que ele acha até que é uma brincadeira, e que ele não sabe como isso vai estar afetando. Se não tem alguém ali para dar uma colocada no rumo, ou seja, ou a escola, ou uma conversa em casa, realmente aquilo vai continuar de uma maneira, né, sem ter a percepção da gravidade. Mas o que eu acho interessante é a boa comunicação que você tinha com os seus pais, e tem, né? Acho que tem muita gente que sofre bullying, sofre calado. Eu tive um momento em uma escola, mudei muito de escola, e eu era muito calado, então eu não falava sobre isso. Fui falar já mais velho, já inclusive depois já estar trabalhando. E eu acho muito bacana esse amor e essa relação que você teve e tem com os seus pais. Está ali sua mamãe. A dona Gildete está tá um pouco aqui do meu emocionada também. E ela estava me contando que ela já tinha mudado de escola algumas vezes, sempre por conta do bullying. E a senhora é sempre vigilante com essa situação, né? Assim, eu não digo assim que fosse sempre por conta do bullying. É que a gente percebia que ela tinha dificuldade de se relacionar com os colegas e ela não conseguia acompanhar a classe. Aí a gente tentava uma escola melhor.
Só que a gente sempre levava o caso dela para a escola. E a escola não resolvia quando a senhora levava? Quando a gente falava, olha, ela é uma aluna nova e ela tem sérios problemas, e a gente contava tudo o que acontecia. Não, a gente vai trabalhar. Só que a gente sentia que ela se isolava quando entrava. E a gente conversando em casa, ela dizia, me chamaram de nariz torto. Eles ficam dizendo que eu fico repetindo muitas coisas. Sabe, era uma coisa assim que a gente via que eles não interagiam com ela. Mas o isolamento entre jovens também é super sério. É uma forma de você, né, Antônio? Você, como jovem, você quer ter amigos, você quer fazer parte daquela comunidade, né? Há diferentes formas. Há o isolamento que é forçado, ou seja, você não tem forma de mudar isso, e há o isolamento por opção, porque também é bom ficar. Eu sou filho único, eu gostava muito de passar tempo no meu quarto brincando com o computador e ouvindo música e essas coisas todas, e depois brincava na rua. Eu gostava tanto de uma coisa como de outra. Agora ficar assim sem ter opção, de estar com amigos e de partilhar a vida, o estar com amigos também é o que faz com que as crianças comecem a ganhar confiança umas nas outras e nelas próprias também, não é? Autoconfiança. Em Portugal é muito comum também essa questão do bullying, como a gente discute aqui nas escolas? O bullying sempre houve, não é? Sempre é uma coisa que sempre existiu. Eu lembro-me que na altura, por gostar de música portuguesa nos anos 80, na minha escola eu tinha que fazer quase de forma clandestina, ir reuniões em casas de outros amigos. Para ninguém saber que nós gostávamos de música tradicional ou de fado ou coisas assim. Porque nos anos 80 quase ninguém escutava isso. Ultimamente tem saído para a comunicação social casos mais graves, eu acho que são mais graves. São casos de violência muito forte, de grupos de jovens que se juntam, por exemplo, imagino 10 jovens a bater num jovem e depois os outros à volta a filmar e a colocar nas redes sociais e a rirem, a acharem graça, a acharem piada àquilo. Eu acho que é gravíssimo e inaceitável. Eu acho que com a internet teve um lado muito bom que a gente vê as maldades, né? A gente não só ouve, né? Não tem só uma história que vai ser contada, a gente tem a possibilidade de ver, mas também estimulou uma crueldade diferenciada, né? Parece que é quase um prazer mórbido. É um prazer de dividir isso com outras pessoas. A humilhação pública, né? O prazer de humilhar publicamente. Às vezes até de uma maneira anônima, porque são muitos pseudônimos que as pessoas usam e dizem coisas Você terríveis. vê que no caso dela, o que foi essa, assim, a pressão maior para ela foi essa hora das redes sociais. Por quê? Porque antes, se você tinha o bullying ou era na rua com algum colega de rua ou se era na escola, você tinha como ir para outro lugar e ficava longe. Hoje, com a rede social, você leva o bullying com você, né? Você está lá, você está com isso aqui, em qualquer lugar que você esteja, mesmo que seja o bullying da escola, você vai em algum momento ser atingido por aquilo. Então, você não tem trégua. Verdade. Não é? Isso para você foi muito forte, quando você se viu ali exposta naquela rede, né? Hoje você se sente como? Hoje eu tô mais tranquila, né? Que passou assim. Mas às vezes quando eu vou no shopping, eu encontro às vezes na corredor assim do shopping, os garotos que fizeram comigo o bullying, eles abaixam a cabeça de vergonha. Tanto que no dia da reunião com os pais ali que fizeram ali na escola, a mãe deles pediu perdão. Isso lá atrás, isso há 10 anos. 10 anos atrás. Oi, Leia. Que bom, né? Pelo menos, Pelo não é menos isso? perdão. E se eles não falam, pelo menos eles têm uma certa vergonha do que aconteceu. Exatamente. Né? Assim, a gente pensa muito sempre no agressor, né? Por que ele faz isso? Por que ele se diverte com o sofrimento alheio? Então, o agressor já precisa de um tratamento aí especial, porque não é normal você se divertir fazendo o outro sofrer. Agora, eu quero chamar atenção também para o papel dos outros, que não fazem nada, que ficam rindo. Porque o agressor, ele quer aparecer, ele quer se autoafirmar através daquela violência que ele está fazendo e ser, assim, o valentão, o que encontrar um tudo, papel, o popular. E os outros dão força. Então, em vez de se omitir ou de ficar rindo e dando força, é melhor denunciar. É melhor não participar disso, porque se o bullying não tiver a plateia, ele acaba parando de acontecer. Não tem por que acontecer a cena, né? Se não tem o público, né? Então é muito importante a presença, quer dizer, estar diante de outros. Então não ter essa plateia pode Essa ajudar. é uma das características de bullying. Por exemplo, falar, isso é só uma zoação, é só uma brincadeira. É uma brincadeira quando acontece um xingamento, uma briguinha. Agora, o bullying tem características específicas. É repetitivo,
tem a intenção de humilhar e tem plateia que fica rindo e aplaudindo e colocando o outro em evidência. A gente viu vários vídeos, inclusive esses de pessoas sendo espancadas. Aqui no Brasil também acontece que as pessoas compartilham. E exatamente por isso, assim como os do Enem, as pessoas estão lá porque aquilo ali depois vai ganhar uma visibilidade, uma divulgação que acaba valendo, entre aspas, valendo a pena ter feito, né? Agora, também tem aquelas pessoas que às vezes, André, sofrem tanto que depois passam a fazer. Ah, tem isso também. Isso é muito comum, por exemplo, nas escolas você tem a turma que passa para uma outra série, por exemplo, quem chegou agora no 6º ano. E aí o pessoal lá do ensino médio fala, eles são os calouros, eu vou descontar tudo em cima deles o que fizeram comigo. Na faculdade, mesma coisa. As faculdades têm aquele trote, às vezes violentíssimos, e as pessoas esperam como uma desforra em cima dos outros. Então, tudo isso é material para os pais trabalharem em casa, não estimular a participação. Eu já vi pais, por exemplo, dizendo assim, olha, você bate primeiro, hein, porque quem não bate acaba levando. Gente, isso é estimular a violência. Ou então assim, eu não quero filho meu apanhando na escola, que também é uma frase muito comum de ouvir. Isso aí, pais, xingou, né? Xinga ele de algo pior. Então você acaba reforçando que o bonito, o valorizado, é ser o agressor, é ser o valentão. E não é bem isso. Laí, você tá com... Eu tô com a Tamires. A Tamires sofreu muitos anos de bullying na escola onde ela estudava. O que acontecia com você? Muitas pessoas não gostavam pelo fato de eu ser negra e ter o cabelo cacheado. Aí acabava que elas xingavam muito pelo fato de eu ser também uma das melhores alunas da sala. Quer dizer, você boa aluna e recebia que tipo de xingamento? Cabelo duro, macaca, ogra. Quer dizer, bullying e racismo. Racismo, isso estava tudo. Você teve que sair da escola por conta disso? Não cheguei a sair da escola. E já alguém que já te atacou se reencontrou com você e pediu perdão também? Não, mas passa comigo, abaixa a cabeça. Tamires, em algum momento você teve vontade de revidar? Já revidei. Já revidou? Você faz capoeira, não faz? Na época eu comecei a fazer capoeira e Muay Thai. Só que eu tinha medo de revidar. Só que aí só ficavam nos ataques psicológicos, começaram a fazer ataque físico. E eu comecei a defender. A partir do 4º ano, a menina veio pra me bater, acabou que eu revidei. Minha avó foi chamada na escola, a mãe da menina foi chamada na escola e achou que eu estaria errada por eu ter batido na garota. Larissa, que a garota que me xingou. Larissa aqui tá dizendo que também já reagiu. Já reagi. Eu tinha 5 anos, formatura de jardim de infância. Um dia antes tinha apresentação. E a menina ficava me beliscando durante a apresentação e eu chorava. Aí um dia depois, o meu irmão mais velho chegou e falou, não, você se defenda e tal. Me ensinou até. Aí passou a formatura, todo mundo dando tchau. Aí eu fui até a menina, quando ela foi me receber, eu levei a mão na cara dela. Aí a minha mãe, a mãe dela, veio chegar pra mim e veio falar um monte de coisa pra mim, né? Até minha mãe falou, olha, tua filha tava judiando da minha filha. Dela mas ali desculpa. Com 5 aninhos estava começando a coisa. Aliás, a sua tá pequenininha assim. A minha tem 5 anos. 5 anos. Você se preocupa com isso em relação à escola? Olha, em relação à escola não, mas eu acho que ela tem uns amiguinhos bem bacanas, graças a Deus, que me passaram essa gripe, né? Não é bullying, olha, vírus de criança. Você que não sofrendo bullying dos amiguinhos. Mas eu me preocupo sim, porque eu acho muito perigoso. Mas de vez em quando tem uma turma de amigas que tá sempre junta, eles estão sempre juntos ali em casa. E de vez em quando acontece, assim, tem uma mais nova que às vezes é um pouco mais braba porque se sente deslocada e às vezes bate e tal, mas eu estimulo elas a conversar e isso foi mudando, assim, isso aconteceu um pouco e agora não acontece mais. É muito mais comum entre mulheres, entre meninas e... Não, entre meninos é bem brabo, eu sofri bastante numa escola. Eu acho que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, eu era muito comunicativo e eu tinha acabado de chegar numa escola. E por algum motivo um grupo de meninos não gostou disso e eu sofri muito durante 2 anos. E por incrível que pareça, eu fui ficando mais velho, aí virei lutador de jiu-jitsu e tal. E aí eu comecei a ser o cara que fazia o bullying. Era uma coisa do chá de cueca, né? Eu não sei se alguém lembra disso, que era puxar a cueca e tal. Mas era muito engraçado. Quando eu via que perdeu a graça pra pessoa... cuecão, né? É o cuecão. Você puxa a cueca. Eu lembrava exatamente de como eu me sentia mal quando faziam comigo, então eu era o primeiro a parar.
Porque na época eu era mais brabo, assim, né? Eu era um Isso, um que idade, adolescente. Tó? Eu tinha 14 anos. Aham. Então, quando eu via alguém sofrendo o que eu sofri, eu era o cara que parava com a brincadeira. Aham. Por incrível que pareça, eu era o que iniciava o que parava. Você tinha o controle da... Eu tinha o controle, assim, mas não acho isso positivo. Sim, mas é uma coisa que você acabou refletindo em Diante cima... do que fizeram comigo, entendeu? Aham. E entre meninos é mais comum ser agressão física. Física. Entre meninas E é eu mais jogava bola muito psicológico, mal. a fofoca, falar mal da outra. Você jogava o quê? jogava bola Bola mal? muito mal. Eu acho que tem mais alguém que jogava bola mal. Você também Eu jogava também. bola mal? Eu A gente eu sofre tinha- na escola se joga bola Chamavam-me mal. bailarina, porque eu jogava muito mal a bola, então era o bailarina. Era assim uma coisa. Eu era goleiro. Usavam comigo. E era péssimo Normalmente é goleiro assim, né? Mas às vezes a pessoa é chamada assim, digamos, e acha graça também, né? Não é se pra você parar se com diverte, todas é. as brincadeiras. Se for divertido, tudo bem. Você pode ter outro talento na música e tal. O problema realmente é quando tem o sofrimento. Eu falei um negócio mais das meninas, porque a percepção que a gente tem é que os meninos partem... Eu tive meninas e meninos... Mas engraçado, desculpa te interromper. Não, claro. Eu tinha pouquíssima comunicação com os meus pais, por isso que eu admiro tanto a relação que você tem com a sua mãe e com o seu pai. que falar, Porque eu né? sofri muito tempo calado. Aham. E Não isso falar pra do ninguém. amor próprio, vocês viram naquele vídeo que passou logo no início, a primeira dica foi o amor próprio. Isso nasce em casa mesmo. Os pais valorizando a pessoa, fortalecendo, tendo um ambiente de amor Amoroso, e de abertura, de diálogo em casa, e não de ficar falando mal dos outros e xingando, estimulando essa coisa agressiva. E também não cedendo a essas provocações, porque eu conheço pais que, por exemplo, tinha um filho que é gordo, e aí fazem uma cirurgia de redução do estômago, por exemplo, para o menino não ser mais zoado. Gente, não pode ceder, tem que fortalecer a autoestima e lidar com esse desafio e ser respeitado pelos demais, não pode ceder. Ser respeitado apesar de todas as Apesar diferenças, de tudo, né? ou tratar, digamos, a obesidade, tudo bem, por uma questão de saúde ou porque é uma meta de vida, mas não porque os outros disseram que ele não era bem assim.